A morte e a vida se encontram. Convido você a refletir sobre esse assunto a partir do Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 19. Neste texto nós temos narrada a seguinte história. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de grande temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Neste texto, portanto, nós temos a morte e a vida se encontram. Temos diante de nós dois quadros. Um quadro desta mulher que leva o seu único filho para a sepultura. E o outro quadro de Jesus que entra nesta cidade. Há um encontro entre a mulher e Jesus. Olhando para o quadro da mulher, nós percebemos que a sua situação era uma situação desesperadora. Ela leva o seu único filho à sepultura, exatamente aquele que era o provedor da casa, possivelmente é o que trabalhava e trazia o alimento para dentro daquela casa. E agora ela já não tem mais isso. Juntamente com a mulher, nós temos uma multidão entristecida pelo fato de ter este rapaz morrido e vai junto com esta mulher para a sepultura. Portanto, um quadro triste, um quadro desesperador. Ao encontro desta mulher vem um outro quadro, vem Jesus, acompanhado dos seus discípulos, acompanhado de uma multidão, feliz por estar com Jesus. E Jesus, então, representa a vida. E neste momento, então, a vida e a morte se encontram. Nós já sabemos o final. Jesus ressuscita este jovem e o restitui à sua mãe. Jesus, a vida, dá vida àquele corpo que volta, então, para os braços da sua mãe e continua o seu dia a dia. Vida e morte se encontram. Diante da morte, nós precisamos sempre de Jesus, que é a vida. Jesus, portanto, se compadece desta mulher e restitui-lhe a vida. Isto faz com que o povo diga: Deus visitou o seu povo. Irmãos e amigos, nós também estamos sempre num contexto de morte. A morte física é uma realidade para todas as pessoas. Mas esta morte física não deve nos preocupar, porque nós acreditamos na ressurreição. Mas o que deve preocupar as pessoas é a morte espiritual. É a morte sem Deus. Dessas pessoas que vivem sem Jesus no seu coração, que nós então definimos como sendo morte espiritual. Esta é perigosa, porque a morte espiritual pode levar para a morte eterna. Ao mesmo tempo, nós podemos dizer que vivemos em contexto de morte das relações. O ser humano, ele tem se relacionado cada vez menos com as outras pessoas de uma forma agradável, de uma forma saudável. Os nossos relacionamentos estão morrendo. É cada vez menor o número de pessoas que convivem bem umas com as outras. É a morte dos seus relacionamentos. Bem como também nós vivemos um contexto em que muitas pessoas perdem a sua esperança, perdem a alegria, perdem a felicidade. Como se a esperança morresse, a felicidade morresse, a sua alegria morresse. Este é um contexto de morte. E diante deste contexto, então, de morte física, morte espiritual, morte nas relações,
morte da esperança ou das alegrias, está a figura de Jesus. Jesus é o único capaz de trazer de volta a nossa esperança. Jesus é o único que é capaz de trazer de volta a alegria em nossos corações. Significa, portanto, que neste encontro entre a vida e a morte, a vida sempre precisa sobressair e a vida é representada por Jesus. Tenha Jesus na sua vida, confie nele, não deixe que nada possa atrapalhar a sua vida com Deus. Deus lhe abençoe. Se você gostou desta mensagem, compartilhe também com outras pessoas. Se você é inscrito no meu canal, muito obrigado. Caso ainda não esteja inscrito, fique o convite para assim fazer. Deus abençoe você. Um grande abraço.